Eu sou a professora Mariana. Hoje nós teremos uma aula de planejamento de cardápios. Bem, o que é o planejamento de cardápios? Planejar um cardápio é a atividade de projetar um trabalho com base nos recursos disponíveis, tendo em vista as metas e objetivos, então sempre com um olhar nas metas e objetivos e coordenando os meios disponíveis, tá? Conceitualmente, o planejamento de cardápios é um ato de programar tecnicamente as refeições que atendam às leis de alimentação, levando em consideração os aspectos básicos da nutrição, o regionalismo, os hábitos, as preferências, as características da sua clientela e assim por diante. Bem, quando a gente pensa em planejamento de cardápios, a gente tem que falar das leis de escudeiro, que nós comentamos no início da disciplina. Então, a alimentação ela deve ser adequada em relação à quantidade. Então, ao planejar o cardápio, a gente deve considerar qual é o sexo do público-alvo, qual é a idade desse público, o peso, a altura, as suas necessidades nutricionais. A gente tem que respeitar a lei da qualidade, da harmonia que diz respeito ao equilíbrio dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, sendo que o recomendado, de acordo com o Instituto de Medicina, é de 45% a 65% de carboidrato, de 15% a 35% de proteínas e de 20% a 35% de lipídios, e adequação ao estado nutricional. Então, você tem que conhecer quem é o seu público. O seu público são de pessoas eutróficas, normais, ou no seu público tem um grande percentual de obesos, ou você tem um grande público idoso, ou você tem um restaurante que atende muitas gestantes, né, um restaurante institucional que atende uma creche, atende uma escola, são crianças em idade escolar e assim por diante. Então, o seu planejamento deve sempre respeitar essas leis da alimentação de escudeiro, tá bem? Então, quando a gente pensa em planejamento de cardápios, a gente pensa em dois momentos. Primeiro, na implantação do restaurante, do estabelecimento, da unidade produtora de refeições, e durante o funcionamento desse estabelecimento. Assim, é importante avaliar as necessidades nutricionais, ter em mente os aspectos psicossensoriais, as preferências, né? O visual do prato, os hábitos alimentares, enfim, os aspectos econômicos, porque é importante considerar a viabilidade financeira do cardápio, a variedade e a harmonia. Então, espera-se que o cardápio ele seja variado, mas também é importante haver uma harmonia entre os elementos que compõem o prato. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Então, quais são os fatores que influenciam o planejamento de cardápio? São vários. O primeiro que a gente vai abordar é o perfil da clientela. Então, a escolaridade, o poder executivo, o tipo de trabalho ou a atividade exercida pelos usuários, o tempo disponível para a refeição para esses usuários, né, para essa clientela, o sexo, a faixa etária, enfim, as preferências, ou se eles estão ali todos os dias, ou se são pessoas que vão ali eventualmente, então que se permitiriam fazer uma refeição diferente. O per capita, ou seja, qual é a porção servida para a porção planejada a ser servida para cada cliente. É importante você conhecer a sua concorrência. Então, se você tem um estabelecimento e a sua concorrência está oferecendo um suco ou um refresco, você tem que ficar atento, oferecer um diferencial também, né? Ou a sua concorrência está oferecendo manobrista grátis.
Às vezes o seu cliente ele pode começar a frequentar o seu concorrente por causa disso, simplesmente por causa de um facility como um manobrista, ou como uma opção de, não sei, pagar a conta direto no aplicativo, ao invés de ficar na fila. Todas essas questões devem ser conhecidas e consideradas no planejamento de cardápios, tá? O tempo de preparo, a mão de obra disponível e os equipamentos que você tem disponível, isso é muito importante, então deve haver um equilíbrio no cardápio nesse aspecto. Então, se você vai pôr uma preparação que tem um tempo de preparo ou muito manuseio, é importante você verificar se você tem a mão de obra necessária para esse preparo, os equipamentos disponíveis para esse preparo. Então, quando a gente elabora um cardápio, a gente tem que ver, por exemplo, se você vai utilizar naquele dia forno, se você tem forno, muitas preparações assadas, se você vai utilizar naquele dia, digamos, batedeira, se você vai estar com a batedeira disponível para fazer a sobremesa, se o seu enfim, se você já vai utilizar a batedeira em uma outra, num prato principal, vamos supor, você vai fazer soufflé, então você não pode colocar o mesmo equipamento em dois componentes do mesmo prato, porque você pode atrasar. Então, também tem que estar atento ao tempo disponível. Os custos, então, é importante equilibrar, colocar um prato que tem um custo mais elevado, com o restante do cardápio mais em conta, com elementos mais em conta. É importante considerar o padrão de cardápio e a técnica de serviço. Então, como que esse prato vai ser oferecido? O padrão de cardápio a gente vai conversar daqui a pouquinho, se é trivial, médio ou formal. E a técnica de serviço, se é um à la carte, se você vai servir o prato pronto, se é autosserviço, se é self-service, e a sazonalidade também. Então, quais matérias-primas estão mais disponíveis naquele período com melhor custo, e assim por diante. Então, vejam que são uma série de fatores que a gente deve considerar no planejamento de cardápios. Logo, não é uma atividade simples, que se faz com facilidade. O jeito a gente pega na prática mesmo, e sempre avaliando, olhando para o cardápio de uma forma bem crítica e tentando visualizar na prática se aquele cardápio funcionaria corretamente, né? Se ele funcionaria redondinho ou não, tá? Então, quando a gente planeja cardápio, a gente tem objetivos operacionais e objetivos comerciais. Os objetivos operacionais são gerenciar os diversos setores do restaurante, como mão de obra, custos, compras, estoque, pesquisa e análise de hábito alimentar da clientela, organizar a ordem de produção, então o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito por último, otimizar equipamentos e assim por diante. E tem os objetivos comerciais, que é utilizar o cardápio como instrumento de venda, que pode ser um instrumento de venda positivo ou negativo, fidelizar o cliente, diversificar e conquistar novos clientes. Então, sempre que a gente pensa em planejamento, o planejamento ele não faz sentido se não houver a avaliação. Então, a gente faz o planejamento, a gente executa, e depois a gente precisa avaliar se esse planejamento foi bom ou se são necessários ajustes, tá bem? Então, o planejamento é a etapa que leva um maior tempo, que demanda uma maior experiência por parte do gastrônomo, do gerente ou de quem quer que seja que esteja planejando esse cardápio. Ele leva a uma economia de dinheiro, de energia, de tempo para compra e de preparo para as preparações. Se você já tem em mente o que vai ser feito, quando você tem, por exemplo, um planejamento mensal de cardápio, você já tem uma lista de compras, você já sabe quais
quais ingredientes, quais equipamentos você vai precisar. Com isso se ganha tempo, se ganha energia, muitas vezes se economiza dinheiro, porque você consegue fazer uma compra maior, tá? Já a execução a gente faz por meio principalmente de fichas técnicas de preparo, vocês já conhecem, mas aqui tem um exemplo de uma ficha em que sempre tem o ingrediente, o peso bruto, o peso líquido, o fator de correção, que é a razão entre o peso bruto e o peso líquido, que significa para você ver se você está tendo perda de matéria-prima. Então, quanto maior for o fator de correção, né, quanto mais superior, quanto maior que 1, é maior a sua perda, e o per capita, que é quantos gramas por pessoa você vai precisar de cada ingrediente. Aí tem um modo de preparo, tá? E pode ter opcionalmente, né, os cálculos nutricionais de quantidade de calorias, proteínas, lipídios, e tem também a informação do tamanho da porção e do número de porções resultantes daquele peso bruto, ok? A avaliação, ela pode ser feita de 3 formas. Pelos próprios clientes, então você pode utilizar, por exemplo, da análise sensorial, de testes sensoriais, testes de aceitação, para verificar como está a aceitação do prato que você elaborou por parte dos clientes. Pode ser feito pelo cálculo do percentual de resto em gestão. Então, você sabe, por exemplo, quanto, em média, pesa o seu prato e quanto sobra no prato para a cozinha, né? Quanto volta, quanto sobra, quanto o seu cliente não consumiu. Então, você consegue ver se você está tendo um percentual de resto muito alto. Isso significa que você precisa rever se você está colocando uma porção muito grande ou se o seu cliente não está ficando satisfeito com a qualidade da comida. E também em relação às sobras e ao consumo. Então, você pode verificar também, fazer uma análise também do quanto está sobrando e do quanto está sendo consumido, ok? Bem, o planejamento ele pode ser a curto, médio ou longo prazo. O planejamento a curto prazo é um planejamento de 30 dias, é um planejamento detalhado. O planejamento de médio prazo é de 90 dias, que é um planejamento menos detalhado. E um planejamento de longo prazo é um planejamento de 6 meses, que é um planejamento mais geral. Existem restaurantes que fazem planejamento semanal, planejamento quinzenal, mas à medida que o restaurante vai ganhando tempo de experiência, ele vai fixando aquele cardápio e transformando esse cardápio semanal, quinzenal, em um cardápio mensal. E assim ele consegue ter um planejamento maior. Quando a gente tem um cardápio a curto prazo, a gente espera que esse cardápio ele esteja mais detalhado. Então, espera-se colocar não somente assim, salada de repolho, mas colocar se é uma salada de qual é o tipo de corte, qual é o tipo de repolho, é repolho roxo, é repolho branco, o repolho é refogado, é cru, é acrescido de outro ingrediente, sei lá, de cenoura, de uva passa ou não, e assim por diante, tá? Então, quanto menor o prazo do cardápio, mais detalhado ele pode ser. Tá bem? Já o cardápio a longo prazo, ele visa uma compra em um maior volume. Então, ele acaba perdendo essas especificidades, esses detalhes, tá bem? Agora, a gente vai falar sobre a sequência de planejamento do cardápio. Então, a gente sempre vai partir do prato principal ou prato proteico, tá? O prato principal, ele é acompanhado de uma guarnição, que é algum prato que acompanha, né, que combine com aquele prato principal. Então, uma guarnição pode ser um purê, pode ser uma farofa e assim por diante. Pode ser um vegetal assado, pode ser um vegetal cozido, pode ser legumes no vapor, enfim.
Tem uma entrada, que pode ser uma salada ou sopa, um acompanhamento. No Brasil, o acompanhamento sempre costuma ser arroz e feijão, a sobremesa e a bebida, mas a gente sempre parte do prato principal. O prato principal é o prato de maior valor nutricional, porque é o prato proteico, então é o prato mais importante, é a partir dele que a gente planeja todo o cardápio. Também é a parte do cardápio que tem o maior custo, porque geralmente as carnes, né, os produtos proteicos são o que tem o maior peso financeiro dentro do cardápio. Então, quando a gente pensa em qual carne a gente vai servir, a partir desse elemento, a gente calcula o restante, a gente pensa e planeja o restante do cardápio. Então, o cardápio pode ser uma carne, a proteína pode ser uma carne, frango, peixe, porco, glúten, soja e assim por diante, mas é sempre um prato proteico, tá bem? A guarnição, ela deve complementar o prato principal, então ela vai depender sempre da consistência, da cor e do sabor do prato principal. Podem ser massas, suflês, tortas, hortaliças refogadas, assim por diante. Então, sempre que eu oriento meus alunos no planejamento de cardápio, eu sempre falo assim, gente, quando você pensar no prato principal e na guarnição, fecha o olho, visualiza o prato e vê se está combinando. Então, se a gente pensa assim, prato principal, não sei, cozido de legumes, tá? Então, cozido, eu visualizo a carne com uma cenoura, uma beterraba, uma batata ali, com molho, concorda que o cozido tem um molho? Que acompanhamento que eu vou colocar? Dá para colocar um purê de abóbora? A cor estaria ok. O sabor? Pode ser que sim. Mas e a consistência? Não vai ficar tudo nadando no prato? Né? Não fica tudo muito molhado? Então, eu acredito que um cozido acompanhe melhor uma farofa, às vezes um pirão mais grossinho, não sei, enfim, né? Frango assado. Frango assado é uma preparação o quê? Assada, seca, né? Dá para eu servir com farofa? Eu acho que na cor, né? Se for uma farofa simples, na minha opinião, na cor e na consistência, né, na textura, ficaria tudo muito seco. Então, se eu tenho um frango assado, eu posso colocar uma guarnição menos seca, mais suculenta, uma opção cozida, uma opção até assada, mas uma opção com uma textura menos ressecada, um vegetal, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Bem, em relação às entradas, né? A entrada é a salada, tá, gente? É comum também em algumas partes do Brasil, em alguns locais que são mais frios, pode ser servido também, ao invés da salada, uma sopa, tá bem? É importante que essa salada seja variada, né? Com as texturas, as cores variadas, então evitar aquele alface, tomate, cenoura. E quando colocar no cardápio, colocar também como é o corte desse vegetal. Então, é o alface julienne, é o alface rasgadinho, é alface roxa, é alface mimosa, é alface crespa. O tomate é em rodelas, é em cubinhos, é em lâminas, né? A cenoura é crua, é cozida, é ralada, é em rodelas, enfim, tentar sempre diversificar a forma como essa salada é apresentada, ok? E as sopas, no cardápio médio já entram cremes, tá? As sopas, elas podem também variar bastante ao longo dos dias dos cardápios, tá bem?
Bem, já os acompanhamentos, como eu falei, são as leguminosas, cereais e leguminosas. No Brasil, a gente tem, o mais comum é o arroz e o feijão, né? No Rio de Janeiro, se usa muito o feijão preto. Em São Paulo, em Brasília, se utiliza os dois, mas em São Paulo se utiliza mais o feijão carioca, que é o feijão marronzinho, né? No Nordeste a gente já vê feijão fradinho, feijão branco, que é a fava, já é mais variado. Mas não se limita somente a arroz e feijão. Aqui podem entrar grão de bico, as lentilhas, ervilhas, o próprio milho, é uma opção de acompanhamento. A gente usa menos, mas é uma opção. Em alguns outros países, por exemplo, na Europa, alguns países como a Alemanha, Áustria, se utiliza muito a batata como um acompanhamento principal, né? O pão pode ser um acompanhamento bastante comum também. Mas aqui no Brasil, falando em Brasil, a gente utiliza, o mais comum é o arroz e feijão, tá bem? Bem, as sobremesas são preparações doces ou frutas, tá ok? E as bebidas, elas são sempre refrescos, sucos ou mate. No planejamento de cardápios, nesse planejamento clássico, as bebidas alcoólicas não entram. Pode haver um planejamento de cardápio só para um cardápio de bebidas. Então, você pode ter uma carta de vinhos, uma carta de drinks, mas isso a gente não vai abordar dentro da disciplina de nutrição, ok? Aí eu deixo mais com o professor Ramon, o professor Gabriel, que vão saber orientar vocês melhor em relação a isso, ok? O café não é obrigatório, mas no Brasil a gente costuma sempre oferecer um café após as refeições principais, almoço e jantar, tá bem? Então aqui eu deixei um exemplo de um cardápio, tá? Então nós temos a carne assada, o purê de batata, uma salada verde, arroz e feijão, salada de fruta e suco ou refresco de uva. Eu esqueci de falar para vocês a diferença de suco e refresco. Vocês sabem como é? Qual é? Bem, suco é quando a gente utiliza somente a fruta. Então, de laranja, por exemplo, a gente pode de fato fazer um suco. Quando a gente espreme 3, 4 laranjas, e ali a gente tem um suco de laranja. Agora, se a gente pega a laranja e adiciona água, a gente já tem um refresco de laranja, tá? Então, suco de limão, raramente alguém toma, né? A gente toma refresco de limão. A mesma coisa de uva, é um refresco de uva, ok? Quando a gente tem um refresco industrializado, a gente chama de néctar. O néctar é um refresco industrializado, feito a partir de 30% a 50% de polpa, água e açúcar. Aí é néctar. Então, esses sucos que a gente vê de caixinha, né? Suco de maracujá, suco de uva, suco de manga, geralmente são néctares de frutas, feitos a partir da polpa da fruta, acrescentada de água e açúcar, ok? Bem, eu vou parar por aqui, vou continuar na próxima aula falando dos tipos de cardápio. Um beijo.